Olá, vamos retomar os nossos temas. Hoje eu trouxe um comentário a respeito da uso capião extraordinário. Estou tão acostumada a falar extrajudicial. Essa é a modalidade extraordinária. Gente, essa modalidade é uma das mais usuais dentro do procedimento de uso capião. Ao longo dessa semana a gente vai falar sobre essas modalidades. Essa modalidade em especial, ela está prevista lá no 1238 do Código Civil. Aponta que o tempo de posse é 15 anos. E o parágrafo único desse artigo reduz para 10, se for comprovado a moradia habitual ou caráter produtivo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho mais. Primeiro, eu queria trazer um panorama para você. Essa modalidade, ela permite que aquele possuidor, aquele sujeito que está dentro do imóvel, tenha ingressado nele com uma clandestinidade, por exemplo. Por quê? Porque nessa modalidade está dispensado o justo título. Aquele documento, aquele recibo, aquele contrato particular que ele comprou aquela posse de alguém. Nessa modalidade está dispensada esse documento. E está dispensada também a boa-fé, ou seja, o sujeito pode ter utilizado, por exemplo, da clandestinidade que eu estava falando para ele entrar no imóvel. Por exemplo, ele foi lá, rompeu a cerca, viu que o imóvel não tinha ninguém utilizando, já fazia um tempo, ele rompe a cerca e entra para dentro do imóvel. Quando ele rompe a cerca e entra para dentro do imóvel, e ninguém se opõe àquele ato que ele fez, e ele começa a utilizar aquele imóvel como proprietário, com aquelas características e essa intenção de ser dono, cessa a clandestinidade, começa a contar o tempo para a uso capião. Dito isso, eu queria, assim, fazer alguns comentários a respeito dessa situação, porque várias perguntas eu recebi nas últimas semanas a respeito de imóveis de possuidores que não têm uma postura ativa de possuidor. O que eu tô querendo dizer? Possuidores que têm um imóvel, um terreno, um lote, né? Que não fazem nada com aquele imóvel. Tem muito mato naquele imóvel, o pessoal não faz a manutenção, não tem nem cerca, o pessoal não paga nada, tudo numa boa e quer entrar com a ação de uso capião para poder fazer a regularização e depois ficar de boa com aquele imóvel. Deixa eu fazer um comentário assim, ó. É lógico que dentro da ação, dentro da modalidade de uso capião, a gente tem aqueles requisitos: tempo, posse, mansa, pacífica e tudo mais. Mas vamos combinar. Para quem me conhece já sabe o que eu tô falando, nós precisamos ir além disso. A gente precisa criar uma ação que tenha um lastro seguro, com elementos que tornem inquestionáveis a nossa ação. A partir do momento em que aquele possuidor ele entrou no imóvel, seja pela porta da frente com um contrato, ou pela porta dos fundos, como a gente diz, aonde ele utilizou de algum meio, ou uma clandestinidade, ou invadiu mesmo o imóvel, porque viu que não tinha ninguém utilizando aquele imóvel, é muito comum acontecer isso, e eu não sou a favor disso, mas existem essas situações já sedimentadas, assim, consolidadas no nosso país. O que eu quero dizer é que a postura ativa daquele possuidor tem que ficar evidente. Se o sujeito tem um imóvel e ele precisa daquele imóvel para usar para si, ele tem que ter aquela postura de proprietário. Ele precisa se comportar como proprietário. Ele precisa fazer a manutenção, ele precisa pagar os impostos, ele precisa exercer aquela posse para que todas as pessoas percebam que ele realmente está se comportando como proprietário. Ele tem a intenção de ser dono. São características que a gente vê ao longo dessa posse que a pessoa exerce. Muitas vezes ela exerce a posse, mas ela não exerce a posse plena.
ela deixa aquele terreno lá, depois aparece um advogado, quer fazer uma ação de uso capião, e aí vai ficar muito complicado de fazer as provas. Vai ficar difícil de fazer as provas. Vai falar com o vizinho vai dizer: esse aqui nunca apareceu. O terreno era cheio de mato, vivia entrando drogado aqui para dentro, era uma complicação. Tá entendendo? Então, assim, ó, o que eu tô falando? Se você tá de frente com uma situação dessa, seu cliente precisa fazer, quer fazer a regularização do imóvel, mas não tem a postura de proprietário, diga para ele: olha, meu querido, você precisa se posicionar como proprietário desse imóvel. Afinal de contas, ao final da ação e por consequência do deferimento dessa ação, ele vai ter o título de proprietário. Tem que fazer jus a esse título, mas antes ele tem que ter essa postura de proprietário, ele tem que ter esse ânimo de dono, que é o coração dessa ação. Dito isso, eu queria fazer outro comentário. Eu queria fazer o seguinte, sim, me perguntaram assim, ó, porque o parágrafo único desse artigo 1238, de 15 anos, que é o prazo para se fazer a uso capião do 1238, o parágrafo único cai para 10. Se usar como moradia habitual ou desenvolver dentro daquela propriedade o caráter produtivo. Como fazer provas no caráter produtivo? Que era o que me perguntaram. Gente, recibo de nota de semente. Nota fiscal de que está utilizando aquela propriedade como seu negócio, como um microempreendedor. A pessoa mora e trabalha no imóvel, ou a pessoa tem um imóvel para desenvolver uma atividade onde ela gera empregos. Ela tem uma empresa lá. O que ela vai ter? Bom, ela vai ter CNPJ ou uma microempresa, ela tem as notas, recibos. Dá para trazer milhões assim de outras possibilidades. Por exemplo, se é uma propriedade que tem uma atividade agrícola, seguro daquela atividade agrícola, muitos produtores trazem, tem esse tipo de atividade, pode ser também. O comprovante da cooperativa, o sujeito está assim associado a uma cooperativa, vai lá, pega aquele comprovante. Ou seja, olha para aquela situação, mas olha de uma forma assim, quais elementos eu posso trazer de fora da caixa? Saia de fora da caixa para pensar, não fique restrito. Eu estava comentando na semana passada a respeito da petição inicial. Não fica naquela descrição rasa, pelo amor, rasa, posse mansa e pacífica. O que é isso? Diga quais são aqueles elementos que ele preencheu dentro da posse, demonstre que o sujeito tem a intenção de ser dono, participa naquele imóvel, aliás, usa aquele imóvel como uma função produtiva, participa de determinada outra atividade que comprova através de tal e tal documento, que faz aquilo, ou seja, cria um lastro dentro dessa ação, conta essa história para que torne não só o juízo de convencimento daquele que está lendo certo, mas que forme esse convencimento e que faça uma ligação com essas provas que você apresentou. Essas provas que eu acabei de falar são ligações que você tem que fazer dos pontos. Não adianta jogar provas ao léu e não fazer uma narratória bacana, legal, que vai trazer a atenção do seu espectador e vai dizer para ele: olha, aqui realmente está comprovado que essa pessoa está exercendo de forma ativa essa posse, esse possuidor é ativo. Ele usou uma parte, a outra parte ele alugou, porque aquele dinheiro do aluguel ele usa para subsistência da família também, entende? Ou seja, faz uma análise, mas assim, busca trazer esses elementos para dentro da sua ação com coerência. E, claro, demonstrando as provas de forma íntegra. Bom, esses são os meus comentários para hoje. Ao longo desses outros dias, a gente vai comentar mais sobre outras modalidades de uso capião mais usuais. E eu queria convidar você para curtir essa informação. Se você curtiu, passar
para outras pessoas, né, compartilhar essa informação. O Instagram não compartilha, então você compartilha com outras pessoas essa informação. E se acha que tem alguma relevância, não deixa de fazer isso de verdade. Deixa os seus comentários para mim, é importante saber o que você acha desse conteúdo, se você acha que está trazendo importância, relevância para você. Essa é a minha intenção, quero saber se realmente está causando, fazendo diferença para você. Ótimo dia, cheinho de realização. Um grande beijo, um abraço, um beijo e até mais.